Fala galera, tudo bom com vocês? Então, esse aqui é o canal Help trazendo hoje exercício sobre o Enem, tá? Esse exercício caiu na prova de 2014 no Enem, não caiu na parte de ciências humanas, tá? Caiu na prova de matemática. Bem complexo aqui no começo, mas depois que a gente diagnosticar algumas coisas, vocês vão estar entendendo. Vamos começar pelo seguinte, vou estar colocando o exercício aí na tela agora para vocês, tá bom? E olha só, pessoal. Vamos ler agora aqui o exercício. Ele fala o seguinte: o executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega a B às 18 horas, respectivos horários locais. No certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A no máximo até às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo de B em horário local de B, no máximo às... Então, pessoal, é importante que vocês retirem as informações aqui que estavam no problema e fique dessa forma. Então, olha só, cidade A era 13 horas quando levantou o voo e ele chegou na cidade B às 18 horas. É importante que a gente consiga entender e saiba que horas eram na cidade B quando ele levantou o voo na cidade A, para a gente entender qual cidade está a leste e qual cidade está a oeste, tá bom? Então, olha só, como é que eu vou saber isso? Ele chegou, era 18 horas. Eu vou subtrair pelo tempo da viagem, ou seja, 12 horas. Então, quando na cidade A era 15 horas, na cidade B era 12 horas. Vamos fazer o seguinte: se vocês assistirem a aula passada, vocês vão estar percebendo. Então, na cidade A, é 15 horas. Se na cidade B era ainda 12, porque a cidade B está a oeste. Então, oeste está para cá, cidade B, 12 horas. A diferença de uma cidade para outra é de 3 horas, ou seja, de 3 fusos, tá bom? Então, ele quer saber que horas que ele precisa sair depois da cidade B para chegar na cidade A às 13 horas. Então a gente já diagnosticou que a diferença aqui é de 3 horas. Por que quando ele sai de lá às 15 horas, ele chega às 18? Ele tem 6 horas de tempo de viagem. Porém, ele está vindo para trás. A Terra faz esse movimento de rotação e ele viaja nesse sentido. Vocês vão poder estar vendo isso na aula anterior, que eu dei de exemplo. Quando a gente sai do Brasil e vai para o Japão, é um tempo de viagem, e quando a gente vai do Japão para o Brasil, é outro tempo de viagem, devido ao fuso horário, tá bom? Então, devido a esse movimento, ele está vindo para trás, então ele está ganhando 3 horas. Então a gente subtrai essas 3 horas de diferença pelas 6 horas de viagem, por isso que dá 3 horas somente aqui, em termos de viagem, tá bom? Então, olha só, a gente sabe então agora que são 6 horas de viagem, e que a diferença entre eles são de 3 horas. Então agora, quando ele sai da cidade B e parte em direção à cidade A Terra faz esse movimento e ele está fazendo esse movimento, que ele está saindo daqui e indo para cá, tá bom? Então agora, ele tem o tempo de viagem, ainda tem que somar que ele está ganhando 3 horas, tá bom? Por quê? A cidade A está a leste, então sempre eu vou somar a diferença do fuso, tá? Então, a viagem dele agora demora 6 horas mais as 3 que ele ganha, totalizando 9 horas de viagem, tá bom? Como é que eu vou saber então a hora que ele precisa estar saindo da cidade B para chegar à cidade A? Ele tem que chegar à cidade A às 13 horas. E quanto tempo demora de viagem? 9. Então, 13 menos 9, 4 horas. Então ele precisa sair 4 horas da manhã da cidade B para chegar 1 hora da tarde na cidade A. Ou seja, a resposta certa é a letra D. Tá bom? Então é uma questão bem complexa de se entender no começo, mas depois que de se entender fica mais fácil. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a visualização de vocês. Peço para vocês seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Vai estar na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo aqui agora, tá? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e muito obrigado pela visualização. Até mais!